Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Continuando com a nossa gestão de custo, a nossa disciplina. Nós falamos dos métodos de custeio e hoje nós trabalharemos o custeio direto e as suas ferramentas gerenciais. Nós abandonaremos um pouquinho aí o custeio absorção, o RKW, o ABC, para a gente falar diretamente das ferramentas que envolvem a tomada de decisão. Só lembrando então um pouquinho sobre o custeio direto, é aquele custeio que utiliza a classificação de custos fixos e variáveis, e o custo fixo ele é considerado neste critério como se fosse uma despesa, ou seja, ele é descontado diretamente lá do faturamento para a apuração do lucro ou prejuízo, certo? Ele não vai para o estoque. Para o estoque só vão os custos diretos, ou seja, aqueles que também variam de acordo com a produção. Bom, a primeira ferramenta que eu quero passar aqui para vocês é a margem de contribuição. Importante informação para as decisões de curto prazo. Também é conhecido como receita marginal, lucro marginal ou outras definições que transmitem a ideia de diferença entre o preço de venda e o custo variável. Esse aí quem disse foi o Santos. Para o Bert, margem de contribuição unitária é o volume financeiro com que cada unidade do produto contribui para a empresa passar o seu custo fixo e formar o lucro. Ou seja, é quanto eu preciso vender para conseguir pagar, suprir os meus custos variáveis e ainda sobrar um valor para eu conseguir pagar os meus gastos fixos e aí sim gerar lucro. Bom, as principais vantagens aí da margem de contribuição. Identificação do volume mínimo de vendas para pagar despesas fixas e gerar lucro. Já nós vamos falar mais disso, que é sobre o ponto de equilíbrio. Elaboração das tabelas de preço, considerando descontos especiais em função do volume vendido. Vocês já devem ter conhecimento ou passado por uma situação que vocês foram comprar determinado produto e aí tem uma tabela dizendo assim, olha, a partir de tantos produtos, a partir de determinada quantidade, você consegue um desconto, certo? Então, a margem de contribuição fornece essa informação. Olha, quem compra um produto paga R$10, comprou 5 produtos já paga R$9,50. Nós vamos entender por que há essa diferença e por que a empresa consegue fazer isso. Não simplesmente entender que é óbvio que ela está conseguindo um lucro de 5 unidades, aí ela baixa um pouquinho porque ela quer perder um pouquinho. Não é bem assim que funciona. Decisão por qual produto ou empresa intensificará as vendas ou mesmo deixará de comercializar. Você pode ter vários produtos dentro da empresa e um desses produtos pode estar causando prejuízo para a empresa e você não conhece. Você acha que o custo está certo, o preço de venda também está certo. Quando você vai analisar, aquele produto ele está puxando o teu lucro, reduzindo o teu lucro, diminuindo ele, te dando um prejuízo. Então a gente precisa identificar quais produtos concedem mais lucro, favorecem a empresa com mais lucro e aqueles que trazem prejuízo. E se todos estão trazendo lucro, qual deles traz mais lucro? Qual eu devo incentivar a venda? Bom, estabelecimento de campanhas promocionais de vendas, como descontos, brindes versus o impacto na quantidade necessária de vendas. Decidir pela quantidade de produção ou a escolha de um produto quando não houver recurso suficiente para todos os produtos. Há essa situação. Imagine que nós façamos determinado produto que envolva lá trigo. Em determinado mês, a gente não consiga adquirir do nosso fornecedor toda a quantidade de trigo que a gente precisa. E eu vou ter que decidir qual produto eu vou fabricar. E aí qual deles? Eu vou fabricar um pouquinho de cada para favorecer todos os clientes, já que todos os produtos saem? Ou eu vou tentar intensificar a produção daquele produto que mais contribui para a geração de lucro da empresa? Provavelmente seja essa a opção. Então você produz mais daquele produto e uma quantidade bem menor daquele produto que contribui menos para a formação do lucro, certo? Simplesmente para não deixar faltar. Análise da concorrência e competitividade de preços, a relação disso com o volume de vendas, então fazer uma análise do quanto você vende, o preço que você tem, o preço da concorrência, é condizente, o produto tem a mesma qualidade, se tiver a mesma qualidade, por que o teu preço está tão diferente do preço da concorrência? Identificação do volume mínimo necessário de vendas para pagar despesas fixas e aí sim o ponto de equilíbrio. Bom, a fórmula da margem de contribuição é ali, ó, margem de contribuição é igual o preço de venda menos os custos variáveis mais as despesas variáveis. Vejam que aqui nós incluímos todos os gastos variáveis para calcular a margem de contribuição. Então nós temos lá uma margem de contribuição que seria o meu preço de venda
menos todos os meus gastos variáveis. Para calcular em percentual, eu pego a margem de contribuição que eu encontrei e jogo aqui na fórmula, né, dividido pelo preço de venda vezes 100. Vamos ver um exemplo prático. Calcule a margem de contribuição em uma empresa cujo preço de venda determinado do produto seja de R$50. Os custos variáveis fecharam em R$14 e as despesas variáveis em R$20. Nós não falamos aqui em custo fixo e nem nas despesas fixas, falamos apenas nos gastos variáveis. Então eu tenho um preço de venda que citado ali pelo enunciado de R$50, jogando na fórmula, menos as minhas despesas e os meus custos variáveis, sobrou então aqui uma margem de contribuição de R$16. Vejam, então este produto que a empresa vende por R$50 contribui para a geração do lucro em R$16. Fique claro que estes R$16 não é o lucro líquido da empresa, ele é um lucro bruto. Deste lucro nós precisaremos ainda pagar os gastos fixos. Por que tem essa separação, pessoal? Porque os gastos fixos são mais fáceis da gente controlar. Eu sei quanto que eu vou pagar todo mês de aluguel, eu sei todo mês quanto que eu vou pagar de salários fixos da administração, salários fixos do pessoal da produção. Já os custos variáveis, eles vão variando de acordo com a venda. Então eu preciso saber quanto aquele produto contribui para depois eu diminuir os gastos fixos. Encontrando ali a margem de contribuição em percentual, nós temos ali a margem de contribuição de R$16 dividido pelo preço de venda vezes 100. Esse produto, então, falando em percentuais, ele contribui 32% para a geração de lucro. Cada produto vendido contribui 32% para a geração de lucro. Só que fique bem claro, volto a frisar, que este valor não é o lucro líquido da empresa. Ele é um lucro bruto, certo? Bom, aqui na margem de contribuição, encontrar a MC percentual fornece à entidade a informação de que produto tem maior rentabilidade. Não é o lucro, e sim a rentabilidade. Imagine uma empresa que produza 2 produtos cujas características são: nós temos lá um preço de venda do produto A de 20 e do produto B de 50. O custo variável do produto A é de R$5 e do B 17, a despesa variável do A 2 e do custo do produto B, a despesa variável do produto B 23. Olhando aqui, simplesmente fazendo uma breve análise, se você não conhece a ferramenta, você vai dizer, bom, o produto que custa mais provavelmente deve ser o produto que eu devo intensificar, porque quanto mais eu vender esse produto, mais lucro eu terei. Vejam que não funciona muito bem assim. Olha lá, vamos considerar que a empresa tenha vendido 200 unidades de cada produto. Qual produto gerou mais lucro? O de preço de venda de R$20 ou o de R$50? Coloquei uma tabelinha aqui, jogando na fórmula da margem de contribuição, nós pegamos lá o preço de venda menos esses gastos variáveis, as despesas e os custos variáveis. Então nós temos lá a margem de contribuição unitária do produto A, R$13. A margem de contribuição do produto B, que custava mais, foi vendido por um preço maior, no caso de R$50, resultou numa margem de contribuição de R$10. Olha lá, veja o produto A, embora fosse um produto mais barato, ele contribui muito mais para a geração de lucro. Ele contribui com 13, enquanto o produto B contribui com 10. Por que isso? Porque os custos e as despesas relacionadas ao produto mais caro, neste caso, também são mais altos. Então a gente determinar a venda de um produto, qual produto deve ser vendido ou intensificado as vendas simplesmente pelo preço, é uma forma irregular de fazer isso. Porque a margem de contribuição é que vai determinar se aquele produto pode ser intensificado em detrimento de outro, certo? Aqui fica muito claro que o produto A deveria ser intensificado, se tivesse alguma campanha, o produto A deveria ser favorecido, porque ele contribui muito mais para a geração de lucro na empresa. Bom, em níveis percentuais, calculando aqui, nós temos o produto A, que ele contribui com 65% e o produto B contribui com apenas 20% de rentabilidade. Ou seja, cada vez que eu vendo um produto A, eu tenho lá um lucro bruto de R$13. Cada vez que eu vendo um produto B, apenas R$10. Então, olha a diferença de 65% de rentabilidade de um produto para 20% do outro. Como eu citei no enunciado do exercício prático, aqui nós temos uma venda de 200 unidades. Olha a diferença que seria do nosso faturamento. 2.600, a margem de contribuição total aqui de lucro bruto, 2.600 para o produto A e o produto B, R$2.000. Estamos falando de apenas um tipo de produto. Imagine uma empresa que tem uma série de produtos e que venda muito mais do que 200 unidades. A diferença
da margem de contribuição é muito alta. Então, é preciso ser feita uma análise para identificar qual produto, de fato, deve ser intensificado e é o mais importante para a empresa. Bom, note que, embora o preço do produto unitário é muito superior, ele não favorece a empresa como o produto que tem um preço menor. Se a empresa precisasse escolher quais os dois produtos, intensificar ou até mesmo deixar de comercializar, a empresa fala, olha, eu não tenho mais capacidade de produzir os dois produtos. Não tenho. Eu já criei outros produtos, criamos outras mercadorias. Qual produto eu devo parar de fabricar? Provavelmente o produto que tem menor margem de contribuição. Bom, nós falamos aqui da margem de contribuição, né, nesta aula. Citei alguns itens sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é uma ferramenta muito interessante que nós veremos a seguir. O custeio direto, então, ele fornece essas duas informações. Não tem como a gente trabalhar só com a margem de contribuição. Vocês vão ver que a ferramenta ponto de equilíbrio é muito interessante porque você descobre quantas unidades você precisa vender para começar a gerar lucro. Viram que nós só envolvemos aqui os gastos variáveis, só que nós temos os gastos fixos dentro da empresa, nós não podemos desconsiderá-los. Aquele aluguel, o salário fixo, todos os valores que não variam de acordo com a produção, embora não seja utilizado como custo no custeio direto, nós temos esses valores para pagar. A empresa precisa suprir essas necessidades, ela precisa cumprir com essas obrigações que ela adquiriu e ela tem que pagar. E então, mas só com a margem de contribuição eu não consigo essa informação. Eu sei qual produto contribui mais para a empresa, para geração de lucro e para pagamento então desses gastos fixos. Mas quantas unidades eu preciso vender para pagar esses gastos fixos? É o que nós veremos na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Até lá!